Olá, tudo bem? Quero mais uma vez dar as boas-vindas a esta aula, a nossa lição de número 5. Hoje nós falaremos a respeito do ser humano, da criação da parte de Deus e a queda que acabou originando todo o plano da parte do nosso Deus a respeito da redenção do ser humano. Compreender a queda do homem é fundamental para entendermos todo o plano que Deus desenvolveu através do sacrifício de Jesus no Calvário. Deus, quando criou o ser humano, tinha propósitos maravilhosos. Deus criou o ser humano para se relacionar com ele e compartilhar com ele os seus atributos, compartilhar com ele também o seu caráter. Ou seja, nosso Deus é um Deus relacional. Ele criou alguém para ter um relacionamento com ele, alguém que se parecesse com ele. É óbvio que quando nós falamos em nos parecermos com Deus, nós não estamos falando num aspecto físico, porque Deus é espírito e ele não possui nenhuma forma semelhante à nossa. Claro que quando nós falamos que nós temos essa semelhança, nós estamos falando no aspecto de julgar, fazer escolhas, termos sentimentos, assim como o nosso Deus também tem essas mesmas qualidades. Agora, o que é importante para nós também sabermos é que quando Deus criou o ser humano puro e santo. E Adão, primeiro ser humano criado, foi feito à imagem e semelhança de Deus, também puro, também santo. Porém, como Deus é amor, e uma das maiores características do amor é a liberdade, ou seja, quem ama dá liberdade ao outro. E Deus deu essa liberdade ao ser humano de fazer as suas próprias escolhas, o que nós chamamos na teologia de livre-arbítrio. Ou seja, Deus permitiu ao ser humano confirmar ou rejeitar esta posição de filho e santo. E nós vamos falar um pouquinho nesta aula a respeito da criação, porque para nós também é importante sabermos que antes do ser humano ser formado, já havia outros seres que foram criados por Deus, como os anjos, por exemplo. Nós vamos encontrar na palavra do Senhor narrativas, aí no capítulo 14, versos 13 e 14, do profeta Isaías, falando a respeito da criação de um anjo que era um querubim. Este anjo ficou conhecido como Lúcifer para nós, Satanás. Ele foi criado, assim como todos os demais foram criados, também puros e santos. Entretanto, os anjos também foram criados tendo a capacidade de escolha. E, infelizmente, nós sabemos que Satanás acabou escolhendo se rebelar contra Deus. Ele aspirava a ser semelhante ao Altíssimo, semelhante a Deus. E esta sua soberba, este seu orgulho, acabou fazendo com que ele pecasse contra Deus, acabou fazendo com que ele fosse expulso do céu. Juntamente com ele, nós sabemos que 1/3 dos anjos acabaram também sendo seduzidos por ele e acabaram seguindo Satanás. E o ser humano também, à semelhança de Lúcifer, tinha a possibilidade de se rebelar, porque nós sabemos que onde há a possibilidade de você expressar sua vontade, de tomar decisões,
existe também a possibilidade de escolhas. E então, quando Deus cria o ser humano, Deus cria um ambiente assim propício para que ele morasse, e um ambiente perfeito, onde o homem, depois também foi criada a mulher, pudessem viver ali no jardim chamado Jardim do Éden. E Deus coloca nesse jardim muitas árvores frutíferas e coloca também duas árvores em especial. Uma delas era chamada a árvore da vida, ou seja, enquanto o ser humano se alimentasse da árvore da vida, ele teria vida e jamais morreria. Mas também nesse jardim foi colocada uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Aliás, a palavra chama a atenção que esta árvore ficava bem no meio do jardim, ou seja, um lugar onde o ser humano estaria sempre em contato com ela. Mas desta árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus deixou uma ordem muito clara. Do fruto desta árvore, vocês não devem comer. E nós vamos encontrar esta narrativa aí no capítulo 2 de Gênesis, nos versos 16 e 17. E aqui, quando Deus coloca esta árvore, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, o que Deus pretendia? É que ele gostaria, ou melhor, ele queria despertar no ser humano a sua consciência da sua responsabilidade moral. Deus queria que o ser humano entendesse que ele não era apenas um pedaço de barro, alguém irracional como os animais, mas alguém dotado de liberdade diante do seu Criador. Isso é muito importante, porque a decisão de comer da árvore da vida era algo que agradava a Deus, porque Deus permitiu que eles comessem tanto da árvore da vida como qualquer outra árvore. Porém, a decisão de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal era uma decisão que configurava um mal moral, ou seja, uma desobediência. Por isso, claro que comer do fruto dessa árvore e este conhecimento do bem e do mal, ele viria através desta experiência de desobediência e nós vamos encontrar na Bíblia, no relato de Gênesis 3, em relação à tentação que o nosso inimigo, Satanás, então, cria uma forma sutil para levar o homem à queda. E por que Satanás quis levar o homem até a queda? Nós vamos encontrar aí narrativa em Ezequiel capítulo 28, quando Satanás diz assim: eu serei semelhante ao Altíssimo, ou seja, ele tinha esse desejo de ser semelhante a Deus, porque ele não tinha essa semelhança. O ser humano tinha essa semelhança, e ele invejava isso. Nós vamos também ver que Deus dá autoridade ao ser humano. Nós vamos encontrar essa narrativa também no Salmo 115, versos 16, e nós vamos encontrar a narrativa em Isaías 14, 13, dizendo que Satanás gostaria de colocar o trono dele acima das estrelas de Deus, ou seja, ele gostaria de ter um reino no qual ele pudesse dominar. Ele não tinha tudo isso, mas Deus entregou o governo da terra ao ser humano. E
nesta inveja, neste ódio maligno, ele quis levar o homem a pecar, a se rebelar também contra Deus e entregar a ele, Satanás, o domínio de todas as coisas aqui neste mundo. Por isso, nós vamos encontrar lá no capítulo 3 de Gênesis, uma conversa entre Satanás, que se manifesta ali em forma de serpente, e Eva. E nós vemos ali a forma como Satanás, de uma forma muito astúcia, com muita astúcia, né? Ele começa então falando para a mulher: o que foi que Deus disse para você a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal? E Eva diz: olha, Deus disse que nós não devemos comer do fruto desta árvore que está no meio do jardim. Aliás, nós não podemos nem tocar no fruto, porque se nós comermos, nós vamos morrer. E Satanás faz uma insinuação ali. Ele fala assim: por quê? Por que foi vedado isso de vocês? Ou seja, Satanás deixa uma dúvida, como que querendo dizer: olha, isso está muito estranho. Será que Deus não está escondendo algo benéfico de vocês? E é a primeira vez que Eva, então, é levada a lidar com um questionamento em relação a uma ação de Deus. Na verdade, Satanás coloca ali uma interrogação e começa a dizer: olha, na verdade não, na verdade vocês não vão morrer se comerem do fruto. Se vocês comerem, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, e vocês serão como Deus. E isso acabou, infelizmente, entrando no coração de Eva e também depois no coração de Adão. E nós vamos encontrar aí na narrativa que Eva viu que a árvore parecia agradável aos olhos, ao paladar, que aquele fruto era muito desejável e também ela acabaria tendo discernimento entre o bem e o mal, e ela pega então do fruto, comeu e dá a Adão, que também venha comer do fruto. Aliás, eu gosto sempre de lembrar, na apostila aí tem uma foto da serpente com a maçã, e nós costumamos dizer que ninguém sabe qual foi o fruto que Eva comeu e que Adão também comeu. Convencionou-se que foi uma maçã, mas em momento algum a palavra diz qual é o fruto. E claro que pode ter sido uma maçã, mas não podemos afirmar categoricamente que foi uma maçã. E eu gostaria, então, que você agora se preparasse para continuarmos esse assunto na segunda parte da nossa aula, onde nós vamos explorar um pouco mais esta questão da tentação que levou o ser humano a cair nesta armadilha sutil do inimigo. Até daqui a pouquinho, na próxima parte, na segunda parte da nossa aula.